Esse é um tema para mim que, quando chegou a primeira vez para que eu conversasse com vocês, sendo bem franco, me inquietou muito. Por que me inquietou? Porque falar do divino é algo que é desafiador, né? A noção de Deus, a noção do nosso Criador é muito pessoal. Além de ter um aspecto religioso, ela tem um aspecto que é intrinsecamente pessoal do nosso ser, cada um tem a sua concepção. E falar das leis dele é um desafio maior ainda, porque você vai para algo que muitas vezes é subjetivo. E eu diria que na maioria das vezes é subjetivo. Eu vou trazer exemplos aqui para a gente tentar. Na verdade, vai ser um bate-papo mais a nossa conversa hoje, no sentido de, eu gostaria de provocar em vocês mais inquietação do que certezas hoje, mais reflexão do que certezas. Porque, sendo muito franco, isso, quando eu estudo esse tema, quando eu vejo esse tema, me provoca isso, inquietação, reflexões. E se a gente sair daqui com essas inquietações e essas reflexões, eu acho que vai ter um ganho muito importante para cada um de vocês. Então, o meu objetivo é que a gente saia daqui questionando, refletindo, pensando a respeito das leis divinas. Vamos lá? Você pode passar o próximo, por favor? Tem o passador, desculpe. Deixa eu me localizar aqui. Joia. Então a gente pode começar de uma forma que é tranquila de a gente procurar entender esse tema, que a gente pode dizer que as leis da natureza são leis divinas. Que leis são essas? A lei que regula os astros, as suas órbitas, os ecossistemas, os seres vivos. Isso a gente pensar na própria perfeição da criação. Uma coisa que, assim, quanto mais eu conheço, mais me deixa impressionado e grato e, ao mesmo tempo, boquiaberto é a perfeição dos nossos corpos, por exemplo. Você já parou para pensar o quanto os nossos corpos são perfeitos? A tecnologia do homem já evoluiu muito, né? Hoje em dia nós estamos na época de robótica. Quem gosta desse tema, por exemplo, vai ver que o ser humano está fazendo muitos robôs por aí, inteligência artificial, etc. Agora você vê que ainda estamos arranhando o que é a concepção do nosso organismo, do corpo humano. Eu gosto muito, por exemplo, tanto eu quanto minha esposa, nós estamos fazendo uma pós-graduação em psicotraumatologia, em Junguiana. Psicotrauma estuda a parte que você tem das nossas reações como seres humanos, que temos corpo, né, em relação aos traumas que nós sofremos e como esse corpo reage. É extremamente interessante, porque assim, nós temos uma evolução como seres humanos, né, como animais, onde você tem, por exemplo, qualquer ser humano ele vai ter alguns mecanismos básicos de reações ao imprevisto, por exemplo. Digamos, se você for colocado numa situação de impacto à sua vida, você vai ter algumas reações que são instintivas para você. Por exemplo, o seu organismo imediatamente ele vai começar a se preparar para enfrentar aquela situação, seja ela qual for. E, por exemplo, a gente poderia categorizar essa reação da seguinte forma: você vai estar preparado para lutar ou para fugir. Isso é instintivo, se a gente for para os animais é a mesma coisa. Mas olha o que acontece. Quando você está nessa situação, que seria um possível trauma, por exemplo, e você avalia, todo o seu organismo se prepara para avaliar aquela situação. Então, por exemplo, suas pupilas se dilatam, você começa a enxergar melhor, a sua respiração ela fica mais rápida, o seu sangue ele sai dos órgãos
principais vão para os membros, ou seja, para que o organismo está se preparando nesse caso? Para uma luta, porque você vai precisar dos membros, para uma fuga, para você precisar correr, né? Para você enxergar melhor, sua audição fica mais apurada. Então, tudo isso é uma preparação do seu organismo em questão de milésimos de segundo. Aí, veja só, digamos que naquela situação você não consiga nem fazer uma coisa nem outra, você fica impedido pela situação de lutar ou de fugir. Aí é algo que a gente chama de congelamento. E você vê isso em certos animais. Já viu animais que numa situação que ele não consegue fugir e não consegue lutar, que ele está acuado, eles simulam a morte? Tem alguns animais que fazem isso. Eles simulam uma morte. Se não me engano, um ratinho na natureza, ele faz isso. Parece um gambá, ele parece um gambazinho. Tem até um desenho animado que mostra ele fazendo isso, inclusive, né? Por quê? Porque normalmente o predador, a grande maioria deles, não come uma caça morta. Ele prefere caçar, predar e comer, né? Raros são os carniceiros mesmo, aqueles que comem carcaças, né? Então, muitas vezes o predador perde o interesse por essa presa, por ela estar morta. Ele simula a morte, né? E o ser humano tem também essa faculdade, que a gente chama de congelamento. Sabe aquelas pessoas que foram, por exemplo, assaltadas e que na situação de assalto ela não conseguia se mexer? Não conseguia se mexer, simplesmente falou assim, mas eu fiquei congelada, eu não conseguia mexer meus membros. Congelamento. Né? E tem aquelas pessoas que falam assim, eu peguei a bolsa, de tanta bolsada nele, que ele saiu correndo. Lutou. E tem outras que saíram correndo, gritando, pega ladrão, aqueles tipos de coisa. Você vê que isso é instintivo. E isso vem de onde? Do nosso corpo. A gente não pensa assim, olha, agora minhas pupilas vão dilatar para enxergar melhor, o meu sangue agora vai sair dos meus membros, do meu coração vai bombear sangue mais rápido para os meus membros. Nada disso a gente faz, não é isso? É tudo automático. De onde vem essa inteligência do nosso organismo? Não é? Aí você começa a refletir. Por exemplo, nós estamos ainda saindo de uma pandemia. De onde vem a inteligência do nosso corpo em nos defender, gerar anticorpos para atuar contra agentes agressores? E a gente não faz nada para que isso aconteça. O nosso corpo auto se regula. E o que a gente está fazendo muitas vezes com o nosso corpo hoje em dia é que, por não estar muitas vezes respeitando o nosso corpo, a gente está agredindo o nosso corpo constantemente, você está desregulando o corpo. E vocês perceberam que, ao fazer isso, você faz a mesma coisa, não só com o nosso corpo, mas também com o meio ambiente, nas nossas relações. Do corpo, eu estou extrapolando isso para que a gente amplie a nossa visão. O nosso corpo se autorregula. Já ouviu falar assim, quando você vai, por exemplo, o pediatra do nosso filho, ele é um pediatra que tem 92 anos, continua atuando, lúcido, estouraram, não sei se alguém conhece aqui. Eu admiro muito ele, porque além de ser médico, é extremamente sábio, né? E ele diz o seguinte, deixe a criança, por exemplo, ter febre. Até um determinado limite, você deixa essa febre atuar. Por quê? É o nosso corpo elevando a nossa temperatura para que você mate aquilo que está ali dentro, prejudicando o organismo, e o próprio corpo está fazendo isso. Ele levanta a temperatura, ao elevar a temperatura, ele vai matando aqueles vírus, aquelas bactérias, etc. E se você deixar ele fazer isso de maneira natural, depois ele baixa a temperatura naturalmente, né? Agora, os pais e mães de plantões, o que fazem? Pega o antitérmico correndo e dá lá para que... Está ruim o microfone? Pega lá o antitérmico... Opa, nossa, agora ficou potente. Pega o antitérmico e vai lá e dá imediatamente. Aí está com uma febre de 37, alguma coisa, nem febre ainda, é uma febrícula, e aí já despenca a temperatura da criança. Em conclusão, o que o organismo ia fazer de benéfico não consegue fazer, porque nós abortamos essa reação do próprio organismo. Para que eu estou trazendo essa janela? Para a gente começar a pensar na sabedoria
que estão por trás dessas leis, né? E aí você fala assim, bom, nós temos, quando a gente é muito egóico, né, quando a gente é muito vaidoso, muito orgulhoso, é bom a gente lembrar do cosmos, né? Quando a gente começa a pensar que nós somos um ser humano dentro do planeta chamado Terra, e a Terra é um dos planetas que compõem uma galáxia, que tem lá o Sol, e aí você vê que nós temos lá milhões de galáxias no universo, e a Terra nada mais é do que um cisco no universo. Se a Terra é um cisco no universo, imagina o que você é dentro da Terra, dentro do universo, né? Então não dá para a gente achar que nós somos o bam, se nós somos menos do que um cisco no universo, né? Só que a gente muitas vezes se acha, né? Eu sou, eu posso, eu faço, eu aconteço, etc. E aí tudo isso acontece, né? Você tem lá a Terra com a sua Lua orbitando, e a Lua não cai na cabeça da gente, né? Ninguém acordou aqui com a Lua caindo na sua cabeça, né? Você tem lá as marés subindo, descendo. A gente não sabe, a maioria não sabe como é que isso ocorre, mas ocorre de maneira natural, harmônica, equilibrada. Aí vai o ser humano e mexe em algumas coisas que regulam esse mecanismo, mexe um pouco nesse frágil equilíbrio, e aí você começa a ver as distorções que essa ação muitas vezes provoca. Nós estamos vendo aí aumento da temperatura global, aí o nosso clima começa a mudar, e aí você começa a perceber que você está atuando em leis que a gente ainda não conhece como elas funcionam, né? E eu estava assistindo uma palestra de Adenauer antes de vir para cá, e ele traz algumas coisas para a gente refletir que acaba sendo algo extremamente perturbador. Por que é algo perturbador? Porque nós, como essência, né, como seres imortais, como espíritos, nós encarnamos indefinidamente enquanto a gente precisar no nosso processo evolutivo. Então, é natural que o espírito esteja num processo de crescimento e de aprendizagem, né? Só que se vocês pararem para perceber, nós atuamos em nossas vidas muito movido por duas coisas. E essas duas coisas, elas acabam sendo muitas vezes não, elas têm uma conotação muito negativa nas nossas vidas, né? Uma delas é medo, nós somos movidos pelo medo, né? E a outra é culpa. Muitos de nós carregam um caminhão de culpas, né? E isso é extremamente complexo para o espírito. E quando a gente começa a pensar e refletir nas leis divinas, quando você fala leis divinas, são leis oriundas de onde? Vamos lá. Se eu falo em leis divinas, essas leis vieram de onde? Deus. E aí, quando eu falo de Deus, e eu disse que é pessoal, cada um tem sua criação do que é realmente Deus. Não é isso? Deus para um é energia, para outros é Alá, para outro é Maomé, para outro é Jeová. E aí eu estou falando do Deus muitas vezes colocado pelas religiões. Mas se eu for trazer isso para o nível pessoal mesmo, no nosso caso, a Fundação, a gente trabalha muito a questão da designação pessoal, da nossa religiosidade, independente da religião que você pertença, né? Se eu estou falando do nosso Deus, aí eu posso ampliar isso exponencialmente. Deus para um é uma energia, para outros não é nada, simplesmente não tem ainda nenhuma concepção do que seja Deus. Para outros nem acreditam em Deus, é uma possibilidade, né? Então, eu estou indo de um espectro que vai desde não acreditar a achar que Deus é aquele Senhor de barba branca, que é a figura do paterno, que é o nosso Pai, que a gente alguns chamam de meu Pai Celeste, meu Criador, cada um dá um nome para ele, né? Aí, se você traz junto com Deus a figura do que eu falei antes, que é o medo, e a gente tem muito do arquétipo divino está atrelado ao medo.
até pela própria questão do ser humano primitivo ter evoluído pelo simbolismo que tudo estava voltado, por exemplo, à natureza. Então eram deuses, de maneira geral, espalhados pela natureza, né? E ele temia, por exemplo, trovões, relâmpagos, raios, tudo era o divino. E isso tudo gerava medo, né? E você tem, por herança muitas vezes religiosa, a figura paterna de um Deus que é punitivo. Não existe? Ou seja bonzinho, faça tudo certinho. Se você não fizer tudo certinho, ser bonzinho, você vai para onde? Para o inferno. Ou seja, a noção do céu e do inferno. Até dentro do próprio, da questão dogmática, por exemplo. Se você não for nem uma coisa nem outra, apesar que o Papa agora me parece que tirou o purgatório, né? Você vai lá para o purgatório, pensar para que lado você vai. Fica um tempinho ali, refletindo, para ver se você vai para o céu mesmo ou você vai para o inferno. Então, a figura de um Deus que tem uma espada na sua cabeça, onde quando você erra, você é punido, e quando você acerta, você tem um tapinha nas costas, é uma figura que ela é de um pai severo, de um pai que pode condenar um filho ao inferno. E o inferno é o quê? O sofrimento eterno. Se a gente vê um Deus com essa visão, nós estamos falando de leis divinas que nos punem de maneira indefinida. Então, vocês começaram a parar para pensar, é aí que eu quero chegar, que dependendo das crenças que nós temos com relação a essas leis, a minha vida como espírito, ela vai para um caminho ou vai para outro totalmente diferente? Totalmente diferente. Se eu imaginar, e aí assim, eu gosto muito de um indiano, que ele é conhecido como Sadhguru. Sadhguru não é o nome dele, significa Sadh é um guru sem nome, que ele gosta de... Ele acabou adotando essa nomenclatura justamente para que não enxergasse ele como um guru, como um ser a ser seguido, etc. Né? Mas ele tem algumas palavras que são muito sábias. Né? E uma das coisas que ele fala é que o importante na vida é viver. Parece óbvio, né? E ele diz mais, que ao viver, você não deveria falar das coisas que você não experienciou. E aí eu ouço a palestra de Adenauer recente, onde ele diz assim, eu parei de falar de Deus. Porque, para mim, durante um bom tempo, eu comecei a descobrir o que não era Deus. Isso não é Deus para mim, isso não é Deus para mim, isso não é Deus, isso não é Deus. Então, por negação, ele excluiu um monte de coisas que são paradigmas que acabam sendo implantados nas nossas mentes, relacionadas à figura do divino. Né? E aí ele chega em um determinado momento que ele diz assim, e aí a partir de um determinado tempo eu me senti órfão. Porque assim, muitas vezes a gente usa a figura de Deus como um salvador, né? Tipo, eu estou passando por um perrengue, aí, meu Deus, me acuda, me ajude, eu preciso nessa hora da sua proteção, do seu amparo, etc, etc. Agora imagina se você, refletindo, começa a limpar tudo isso e diz assim, eu, como um ser que foi criado por Deus, tenho potência ilimitada e sou espírito imortal. Então, tudo que vier no meu processo evolutivo é para o meu crescimento. Seja o que for. Seja o que for. O que isso somente tem a me ensinar. É fácil fazer isso? Então, por exemplo, o João está aqui falando com vocês e descobre ao sair daqui que tem um câncer. Aí você fala assim, tranquilo, você é um espírito imortal. Falar, muitas vezes, é fácil. Agora, na hora que o calo aperta para o seu lado, você fala assim, peraí, não é bem assim que a figura é. Ou não é bem assim que a banda toca. Não é verdade? Porque aí você fala assim, não, quando é no calo dos outros é tranquilo, agora quando é no meu, aí a dor é diferente. Mas no fundo, se a gente aqui
está entendendo que realmente nós somos espíritos imortais e estamos vivendo um personagem, neste momento esse personagem é o João, que eu estou vivendo, e cada um de vocês nos seus personagens, todas as experiências que a vida me traz são para me prejudicar? São para me punir? Se a gente começa a entender que a vida não nos traz punição e sim aprendizado, não muda totalmente a nossa visão? Porque se eu acredito, vamos lá, quem daqui é pai ou mãe? Levante as mãos. Puxa, a grande maioria, 99%. Isso é fácil de falar então agora. Se todos aqui praticamente somos pais ou mães, todos, a princípio, temos filhos, certo? Se o seu filho, quando estava lá, em tenra idade, começando a aprender alguma coisa, ele errava, você ia lá e dava oportunidade para ele aprender ou punia? Como é que vocês agiam? Vamos lá. E se ele errar de novo? Madeira. Agora, algum de vocês aqui, teria alguma pena capital para o seu filho? Ou seja, eu condenaria ele por toda a sua vida, por algum erro, seja o mais grave que fosse? Alguém de vocês faria isso? E se faz ou faria, eu gostaria de ouvir a explicação de qual o argumento que você está usando para pensar dessa forma, para a gente discutir. Alguém? Ninguém, né? Se nós, que somos espíritos imperfeitos, agimos assim com os nossos filhos, como é que nós, espíritos imortais, que estamos em processo de aprendizagem, ou seja, somos espíritos ignorantes, ou seja, ignorante no sentido de não saber, de estar aprendendo, não no sentido pejorativo. Se é assim, como é que eu vou ser condenado por algo que eu ainda não sei? Não é libertador a gente saber que é assim que funciona a vida, que a vida nos traz experiências somente de aprendizado e que como eu vou lidar com isso só depende de mim, como espírito imortal? Não é libertador ter essa visão? Agora, como a gente carrega aquele caminhão de culpas, eu fui tão mal, eu prejudiquei tanto uma pessoa. Sabe o que é a culpa? Sabem o que é a culpa? Alguém se arrisca a dizer o que é a culpa? Sem medo de errar, aqui não tem certo ou errado, viu, gente? O que é a culpa para cada um de vocês aí? Porque quando eu estou falando, com certeza tem pessoa que fala assim, carrega um caminhão de culpa mesmo. Então sabe do que se trata. Então eu queria bater papo mesmo. Pra variar, né? Boa noite. Tudo bem? Acredito que a culpa esteja atrelado ao medo da punição. Você ficar remoendo, por exemplo, eu tive uma experiência dessa, eu já citei aqui que eu passo por crise de ansiedade, e aí eu achei interessante que um gatilho do nada, meu filho, você falou agora de punição para filho, eu sou da parte de pedagogia, estudei um pouco de psicologia, então não tem essa questão de punição e ensinamento, mas tem o limite, o não, né, que faz parte. Mas, assim, existiu também uma superproteção. Aquela questão da superproteção, do filho único, do primeiro neto. E aí, minha esposa ia adorar conversar com você agora. A superproteção ia ser... E, assim, por mais racional que eu seja, por mais que eu entenda que cada um tem que passar por essa experiência, enquanto mãe, se eu pudesse deitar no chão para meu filho andar por cima e não passar por determinado tipo de experiências, eu faria. Agora, é claro que hoje eu tenho outras mentalidades, mas isso desenvolve alguns gatilhos. Né? E aí, no ano passado, eu surtei, porque, assim, como eu sou controladora, 8 ou 80, a gente estava conversando nisso,
E aí eu disse assim, meu Deus, eu simplesmente desenvolvi um gatilho, plena pandemia, que eu disse assim, meu filho tem 14 anos e eu não preparei ele para a vida. E agora, sim, ele é super protegido, ele vai enfrentar situações que vai ser sozinho, que faz parte da história dele, e eu não tenho mais como resgatar isso. Eu não tenho mais como fazer esse resgate. Imagine, olha a condenação que eu fiz. Eu simplesmente botei na minha cabeça que uma pessoa entrando na adolescência, que tem toda uma história que tem de vida que vai vir por aí, que tem todo um processo de aprendizagem, situações de ensinamento, e que, inclusive, eu poderia contribuir, reverter, e que fiz muitas coisas positivas, mas eu só conseguia ver o lado negativo. Então, esse lado negativo me via assim, a culpa de interferir de forma negativa na vida do outro, de não estar contribuindo de forma positiva para ele, porque eu não ia estar ali o tempo todo. E eu não sei se assim, era o medo de ser punida por isso. Era o que ia acontecer com ele a partir dali e que estava tudo fadado, definitivo, sabe? Então, assim, aí veio uma culpa que eu achava que não tinha mais solução. A culpa era algo que eu achava que não tinha mais como reverter, que não tinha mais solução. E que eu não sei se eu deveria ser... Eu não sei nem se eu via assim, que eu ia ser penalizada por isso. Eu via mais ele penalizado por isso, as consequências disso. Entendeu? Ok. Vamos lá. E se a gente pensar que a culpa está atrelada à imobilização? A culpa, ela está atrelada a duas coisas nas nossas vidas e que são coisas que não nos movem, que é a vitimização. Eu sou coitadinho, eu erro. Tipo, isso é comum, por exemplo, em relações onde ocorre com frequência determinados erros, por exemplo. E aí, quando há uma conversa madura entre as partes, a outra parte, quando ela começa a se sentir acuada, ela responde assim, eu sou sempre o errado. Eu sou sempre o errado. Eu não tenho jeito mesmo. Já ouviram esse tipo de expressão? Eu não tenho jeito, eu sou sempre errado, eu nasci assim, não vai ter jeito, eu não tenho mais como mudar. Isso. Então, o que acontece? Todas essas falas carregam por trás o quê? Primeiro, o imobilismo, porque essas falas não nos movem. E, segundo, essas falas nos colocam no lugar de culpados. E tem uma outra coisa ainda, olha que muita gente não pensa nisso. E muitas vezes sentir... Não estou dizendo que isso é geral. Estou dizendo que isso traz muitas vezes para esse lugar. Tem pessoa, e isso não é que eu faço assim, eu faço isso de maneira consciente, etc. Não. 99% das vezes a pessoa que faz isso está fazendo de maneira inconsciente. Ela se move desse jeito porque aprendeu, em determinados momentos da existência dela, que isso tinha um ganho. Um ganho. E cada um vai ter o seu ganho em relação a como há esse comportamento, em que situação que isso ocorre. Quais são os ganhos? Um exemplo de ganho. Por exemplo, uma criança que faz birra, etc, etc, etc. E os pais vêm, brigam com a criança, etc, e por aí vai. E a criança um dia adoece em relação a essa situação específica. Quando ela adoece, ela tem toda a atenção da família. Olha que curioso. Sabe o que vai acontecer, dependendo de como a família trata isso? Em outras situações, ela vai adoecer do nada, justamente porque o ganho que ela estava tendo com relação a esses comportamentos é justamente a atenção da família. Só que se ela aprende isso numa tenra idade e reproduz isso para a vida, ela vai ser um adulto imaturo, que não vai saber lidar com as questões que envolvem a vida adulta e vai fugir das suas responsabilidades.
E em vez de assumir a responsabilidade sobre as suas atitudes, ele arruma um jeito de se sentir vítima, coitadinho, para receber atenção. Olha que círculo vicioso complexo. Mas tem um ganho, o ganho é esse. Eu recebo, por exemplo, se você pergunta para outra pessoa, você está bem? E a pessoa fala, estou ótimo, estou maravilhoso. Tem gente que vai achar estranha essa resposta, né? Agora, se a pessoa fala assim, eu estou com uma dor de cabeça hoje, é capaz dela ouvir da outra, você não sabe a dor que eu tive também hoje de manhã. Ela já arrumou um solidário. E aí começam os dois a discutir sobre a dor de cabeça durante horas. Já perceberam isso? E se a pessoa responde, eu estou ótimo, eu estou bem, tive um dia maravilhoso, é capaz do outro, depois que desligar o telefone, falar assim, mas fulano é tão chato, entojado, como assim estou bem, estou maravilhoso, etc. Já ouviram isso? Não acontece na prática? Porque a gente está acostumado com o vitimismo, a gente está acostumado com a fugir às responsabilidades, a não encarar as coisas de frente. Assim, duas situações. Uma, eu não me via como vítima. Não, eu não estou colocando seu caso específico. Não, eu sei, eu estou dizendo assim, por isso que eu não entendia a relação que você fez. A culpa está ligada a quê diretamente? Porque, assim, eu não me via como vítima. Esse gatilho eu não passei para o meu filho. Ele nem sequer soube e, assim, viu minha situação, mas não atrelada a ele, claro que eu não passei. E talvez foi algo da minha cabeça que ele estava com a vida dele normal, surgindo normal, vivendo normal e preparado para as situações, porque é uma pessoa muito tranquila. Ele é na dele. Sim. Entendeu? Então, foi algo meu. Que você criou. Que eu criei. Mas eu não me via como vítima. Eu ficava com medo dele enfrentar situações. Assim, era como se eu estivesse vitimizando ele para frente. Ou então, assim, um despreparo dele para frente, como se eu tivesse falhado. Ok. É algo como uma falha. Né? Mesmo que, assim, existe uma racionalidade muito grande por trás, mas na hora do agir... Mas aí são questões que você começa a ter que refletir. Por exemplo, por que eu me cobro tanta perfeição? Primeiro, por que eu estou me sentindo culpada por algo que nem aconteceu ainda? Segundo, e por que culpada e não responsável? Porque se eu me sinto responsável por a situação, eu vou atuar de uma forma diferente. Meu filho, eu avaliando friamente, entendo que ele precisa desenvolver outras habilidades que ele ainda não desenvolveu e eu, como mãe, posso contribuir para isso. O que eu posso fazer a partir de agora para essas habilidades serem desenvolvidas dentro do meu convívio? Uma outra coisa. Agora eu me coloco, não. Meu Deus do céu, ele tem 14 anos, eu não preparei ele para a vida e a partir de agora ele está acabado. São posturas e criações mentais totalmente diversas. Mas aí, por isso que eu disse, não é uma situação que eu estava respondendo a você. Eu estava trazendo o seu gancho para trazer uma situação bem mais geral. Agora, no seu caso, que pode ser para pensar e questionar, por que eu me cobro tanta perfeição? Porque eu não assumi a responsabilidade sobre essa situação que eu mesmo imaginei e fui avaliar mais a fundo isso. Porque eu não estou me aprofundando na relação com meu filho neste nível onde eu posso tratar isso de uma maneira mais saudável. Então tem muitas coisas para tirar daí, que aí seria mais um caso de algo muito específico, e aí seria caso até mesmo de... Não, a culpa ela pode ser trazida, é isso que eu disse, a culpa ela está muito ligada à imobilidade, à necessidade que eu tenho de não me movimentar. Porque a partir do momento que eu estou culpado, eu não me movimento. Porque eu vou continuar me recriminando. A culpa vai trazer o quê? O que traz a culpa para a gente? Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu não mereço, eu sou assim mesmo. A culpa pode levar à vitimização, não dá para a gente generalizar, mas o que eu estou dizendo é que a culpa, uma alegação cartesiana a culpa me imobiliza, ela não me movimenta, ela não me traz de um lugar onde eu não estou confortável para outro lugar que eu possa experienciar uma experiência nova, porque ela só alimenta
a dor e o sofrimento de continuar naquele mesmo lugar. Isso. Você já, não sei se você já estudaram aqui a questão de cristalização. Não. Cristalização é quando algo acontece na minha vida, por isso que a gente chama cristalização. E eu petrifico aquela história. E ela começa a ter um núcleo carregado de emoções fortes que me levam sempre para aquele mesmo lugar. Então, por exemplo, quem está aqui na Fundação e já trabalhou em mediúnica, ou trabalha em mediúnica, ou vai trabalhar em mediúnica, conversa muitas e muitas vezes com os nossos amigos desencarnados, e os desencarnados trazem aquela experiência que ele viveu há 50 anos atrás e que ele ainda vive até hoje. Cristalizou aquilo. E muitas vezes ou é uma culpa, ou é uma sensação de raiva, de rancor, de mágoa, que está cristalizada dentro daquele ser, entendeu? E aí ele fica revivendo aquilo indefinidamente. E a culpa não é muito diferente disso. Eu errei, por exemplo, eu machuquei uma pessoa seriamente. E essa pessoa até hoje me odeia. Ok. E eu me sinto eternamente culpado por essa situação. Vai me levar aonde isso? Entende? Eu não sou resolutivo com essa atitude. Eu simplesmente eu estou alimentando algo que é como se fosse um veneno que vai me corroendo no dia a dia e não me traz nada de benéfico. Até uma hora que essa dor se torna tão insuportável que aí eu vou ter coragem de olhar para essa ferida e falar assim, tá bom, chega, já sofri demais, está na hora de eu olhar para isso. Vou tirar as camadas aí de gás que eu andei colocando, que já está podre, e vou olhar para isso. Vou limpar, por mais que doa, e vou colocar lá um antisséptico, vai doer muito, mas pelo menos a partir de agora eu começo a minha cura. Aí eu começo a me movimentar. Tá bom, eu fiz algo para fulano, para ciclano, como é que eu posso remediar isso agora, já que eu já fiz? É como o Chico fala, a gente não consegue voltar no passado e apagar o que você fez. Você consegue, a partir de agora, fazer de maneira diferente. Até porque agora eu já sei, eu já tenho uma experiência que me diz que este caminho não é adequado para mim mais. Nem para mim, nem para o outro. E aí eu posso reformular as minhas atitudes. Né? Aí faz parte do nosso processo de crescimento. E faz parte da ampliação da nossa consciência, que tem a ver com as leis divinas. Né? Vamos lá? Vamos lá, nada. Vou eu. Na verdade, eu trouxe os slides muito mais para a gente ter algo ilustrativo, porque é muito melhor a gente conversar a respeito do que a gente ficar preso aos slides. Você está vendo que tudo aquilo que a gente estava falando entra no deve ou não deve ser feito, e esse deve ou não deve ser feito tem a ver com a nossa consciência. Sabe aquela história que a gente ouve, que fala assim, esse fulano devia estar com a consciência pesada. O que é estar com a consciência pesada? Que é um popular que a gente usa isso. É que fez algo que a gente julga inadequado e que, em função do nosso julgamento, a pessoa deveria estar com a consciência pesada. Nem sempre a pessoa está com a consciência pesada mesmo, porque é o nosso julgamento. Porque se a pessoa fez algo que ela acha que é correto, ela vai dormir numa boa. Não tem problema nenhum. A gente é que está achando que o outro está incomodado com aquilo. Então, se a pessoa está agindo baseado na vivência dela, nos valores dela, e acredita que aquela é a conduta que ela acha adequada para ela e para o outro, está tudo certo. A pessoa vai continuar a jornada dela sem se incomodar com o que você pensa ou deixa de pensar. É que a gente muitas vezes fica julgando o outro e acha que o outro tem que se adequar à nossa régua. Né? E essa régua muitas vezes não serve nem mesmo para a gente. Porque a gente adora medir o outro, mas não mede com a mesma régua as nossas atitudes. Não é? O modelo Jesus e a consciência, eu ouvi falar de Adenauer que eu adorei, que é o que é a nossa consciência. Olha que fantástico esse símbolo, porque fica fácil de todo mundo entender a partir de agora, para quem não tem dúvida do que é a nossa consciência, é a nossa janela que a gente enxerga a realidade. Não é fácil? Desse jeito? É a janela que o espírito utiliza para enxergar a realidade.
E é fantástico isso, porque assim, cada um de nós tem a sua janela. Eu tenho uma, você tem outra, ele tem outra, ele tem outra, ele tem outra. E essa janela vai se ampliando, quando a gente fala ampliação de consciência, baseado nas nossas experiências, na aquisição de novas habilidades, nas experiências vividas e no aprendizado adquirido por essas experiências. E tudo isso faz parte do que Deus criou e teceu para que nós vivamos de maneira plena, né? Então, ao ampliar a minha janela, eu amplio a minha visão de realidade, eu amplio a minha visão de mundo, de vida, de relacionamento, de tudo que impacta a minha vida. Ao estar na ULI, eu tenho a possibilidade de ampliar a minha janela. Por que eu disse possibilidade de não ampliar a minha janela? Eu posso estar aqui só o meu corpo, meu espírito está lá viajando, né? E não está aproveitando essa oportunidade de estar realmente refletindo e trazendo experiências que sejam válidas para esse crescimento, ou eu estou aqui somente botando meu corpo aqui e como muitas vezes a gente vê muitas vezes não que não aproveita, gente. Não tem uma experiência que a gente não traga algum aproveitamento. Mas acontece muito de quando uma pessoa vai para, por exemplo, uma doutrinária numa casa espírita, já viu aquelas pessoas que desde que sentam para assistir a doutrinária, dormem a doutrinária inteira? Acontece muitas e muitas vezes. E aí você fala assim, tem palestrante que fala assim, nossa, eu fui péssimo hoje, que fulano, ciclano, estava tudo dormindo. Quem estava aproveitando ali era o espírito desdobrado, porque em vigília não estava. Algum aproveitamento acaba tendo, mas se tivesse em estado consciente, teria um aproveitamento, obviamente, um pouco melhor, né? É óbvio que cada mensagem, cada um vai receber isso de acordo com seus valores, com o seu metro, etc., etc., e vai ter um nível de assimilação e mudança baseado na sua experiência de vida, baseado no seu espírito. Nós, como espíritos imortais, temos uma bagagem enorme que a gente traz e que essa bagagem vai influenciar diretamente na experiência de vida que eu tenho. Não tem como ser diferente, né? E o modelo Jesus, a gente tem esse modelo há mais de 2000 anos, e a gente sabe que muitas das atitudes de Jesus que nos baliza ou balizariam a nossa vida, até hoje não são seguidas pela humanidade. Ok, é um desafio que nós temos que comprar, se a gente entende que Jesus realmente é um modelo para as nossas vidas, e avaliar dentro desse modelo o que eu posso estar atuando que vai ampliar a minha consciência, que vai ampliar a minha relação com a vida de maneira proveitosa e positiva, né? Sem medo, sem vitimismo, sem culpa. Por quê? É fantástico a gente entender que nós somos espíritos ignorantes, porque é o seguinte, a responsabilidade pela não saber não é nossa. Porque se o nosso Criador quisesse que nós fôssemos espíritos perfeitos, ele teria criado a gente perfeito. É natural que eu esteja aprendendo, e é natural que neste processo de aprendizagem a gente escolha caminhos que não são adequados e refaça este caminho para um caminho que a gente ache mais adequado. Todos nós fazemos isso, né? Uns demoram mais, outros demoram menos, aí cada um escolhe, são escolhas que a gente faz. Não é isso? Tem gente que fala assim, nossa, falando é tão fácil, né? Eu acho melhor já ficar por aqui, assim, porque aí fica mais fácil. Tá tudo certo. Não animou. Eu bato e rebato nessa tecla toda aula. Acho que ninguém aguenta mais de eu falar. Mas, assim, é uma coisa impressionante. Isso que você falou, eu relaciono muito a minha pessoa, né? Porque é experiência comigo, eu não posso falar em relação ao outro. Mas essa questão do que você falou de que nós temos que ter a consciência de que nós somos imperfeitos. E que nós estamos nesse processo de evolução, né? Mas, assim, eu, como uma pessoa controladora, perfeccionista, já melhorei muito.
Muito tempo da terapia. Mais controladora, perfeccionista, racional. Claro que como mulher tem um lado emocional também que choca com isso, mas racional. Analisando racionalmente, tudo que se fala aqui, ainda mais sendo da área da educação, é algo que eu levo como assim, eu tenho que pôr em prática. Né? Eu entendo aquilo e eu tenho que colocar aquilo em prática. E aí foi outro surto meu, outra culpa minha. Eu digo assim, poxa, eu estou indo para o centro aqui é acolhedor, é maravilhoso, tem um cunho psicológico por trás. E aí, de repente, eu me via culpada até quando eu assistia uma série. Quando eu dormia tarde, eu desenvolvi uma crise de ansiedade quando eu ia dormir à tarde, porque eu não estava ocupado o tempo todo, ou sendo útil o tempo todo, ou pondo tudo em prática o tempo todo, daquilo que eu tinha como o Cristo, né? Vamos dizer, assim, as leis naturais, leis naturais e leis morais. Então, a questão do amor ao próximo, a questão da caridade, a questão de você estar sempre atuando. Então, aí vem a cobrança. Então, assim, quando você se via no momento de relaxamento, no momento de... e agora? Por que eu não estou atuando? Por que eu não estou fazendo isso? Por que eu ainda não estou... Se eu sei qual é o caminho, entendeu? Então, é como você falou, não é fácil. Não é fácil. Às vezes choca o emocional e o racional. E às vezes você tem o racional... E por causa desses gatilhos que você tem, desse histórico seu, das imperfeições que você ainda traz, é difícil você pôr isso, conciliar isso. Entendeu? Então, aí é outro... Aí vem a questão da culpa. Novamente, voltamos para a culpa. Aí, é sempre assim, uma coisa leva a outra. Eu acho que quanto mais você fica... racional. Quanto mais racional você é e quanto mais você aprende... Você tem que aprender também a questão da aceitação, do processo de que você é imperfeito e do processo que tudo tem seu tempo. Ou pelo amor, ou pela dor, ou mais cedo ou mais tarde, e que depende de atitudes. Mas que mais cedo ou mais tarde você vai alcançar isso. Né? Aí vai depender da prática. É muito complexo. Acho que a maioria de... Eu frequento, eu já terminei a ULI, né? E eu estou no autoiluminação como monitor, junto com a minha esposa, que é a coordenadora, que é a Gice, há pelo menos, nós estamos lá acho que é a sexta turma. Sexta turma? Acho que é de 3, minto, acho que nós estamos já há 5 anos no autoiluminação, é isso mesmo, 5 anos. E o que a gente vê muito no autoiluminação, porque lá a gente tem mais tempo de trabalhar, porque nós estamos falando de um semestre, onde a gente tem um convívio, um semestre, está ouvindo agora? Onde a gente tem um convívio semanal com as pessoas que estão ali, e é um grupo menor. O que a gente acaba vendo é assim, o fato de você ter conhecimento de algo, veja só, porque, assim, em termos psicológicos, nós temos o nosso inconsciente e o nosso consciente. E o nosso consciente é muito menor que o nosso inconsciente. Né? Aquela figura que é muito tradicional, que vocês vão ver na aula, se já não viram, é o iceberg. Né? Onde quem conhece a figura do iceberg sabe que o que fica à tona é aquela pequena parte do gelo, e embaixo tem uma montanha. Se a gente for falar do aspecto psicológico, nós temos no consciente, aquela parte de cima é o nosso consciente e a parte de baixo é o nosso inconsciente, aquela montanha é o nosso inconsciente. Isso vocês vão ver mais para frente, com mais detalhes, durante o processo de aprendizagem de vocês na ULI. Mas só para vocês terem uma ideia, o que acaba acontecendo é o seguinte, quando a gente fala assim, isso se tornou consciente, o que estava lá no seu inconsciente, que veio à tona para o seu consciente, você passa a ter consciência daquilo. Não significa com isso que ao ter consciência de determinada coisa, que isso vai mudar seu comportamento. Quer ver um exemplo? Quem daqui não sabe, por exemplo, que fumar faz mal à saúde? Ninguém, né? Tem gente que fuma, né? Vocês acreditam que
Essa pessoa que fuma não tem consciência que isso faz mal à saúde? Não. Tem consciência, mas mesmo assim fuma. E isso eu estou dando um exemplo que é muito fácil de a gente entender, mas vale para praticamente tudo na nossa vida. O fato de você ter consciência de determinado comportamento seu não significa com isso que você vá conseguir imediatamente mudá-lo. Pode conseguir. Não significa com isso que você não vá conseguir mudá-lo. Você pode sim, tem algo que eu faço que me prejudica e prejudica o outro. Tomei consciência disso, a partir de hoje eu não faço mais. Ok. É possível, é factível? É. Inclusive no livro dos Espíritos tem uma questão, que acho que é 909, se não me falha a memória, que é, Kardec pergunta para os Espíritos, é possível mudar as nossas más inclinações? Ou seremos sempre reféns dessas inclinações? É mais ou menos essa a pergunta. A resposta é, não só é possível, mas com muito pouco esforço por parte de vocês isso se modificaria. Olha só a resposta dos Espíritos. Não só é possível, mas com muito pouco esforço de vocês isso se transformaria. Basta para isso que vocês tenham vontade. E aí ele completa mais ainda, né? Só puxão de orelha. Basta para isso que vocês tenham vontade e quão pouco de vocês o têm. Ou seja, muitas vezes nós já sabemos aquilo que nos afeta, já temos consciência disso, mas nós falamos assim, mas o nosso ego cria uma série de desculpas, e tipo assim, mas isso também não é assim, ou vai ser só hoje, a partir de segunda-feira eu mudo, sabe aquele negócio do... Parece as coisas de dieta, né? Não, a partir de segunda-feira eu deixo de comer essa porcaria. Segunda-feira eu não como mais. Só que segunda-feira tem toda semana, né? E aí isso se posterga indefinidamente. Então, o fato de ter consciência de algo não significa que imediatamente eu passo a agregar isso na minha vida, né? E aí eu trouxe, porque como a gente está dizendo aqui de conduta adequada ou inadequada, e o bem e o mal, etc., eu não gosto muito dessa parte, dessa dicotomia, eu prefiro trabalhar mais a questão do adequado e inadequado, porque o adequado para mim é aquilo que é adequado para mim e não afeta a vida do outro de maneira inadequada, que senão ele passa a ser inadequado. O que é inadequado para mim é aquilo que eu não quero, e pode até ser bom para o outro, mas se eu não quero para mim, eu não vou fazer também, né? E aí fica fácil, gente, com esse conceito, você trabalhar isso dentro de você. O que é adequado para mim é adequado para mim e não prejudica o outro. E o que é inadequado é aquilo que, mesmo que fosse adequado para mim, ao trazer prejuízo para o outro, passa a não ser adequado também, né? E é legal, porque eu gosto muito, é um filósofo, né, professor da USP, o Clóvis de Barros Filho. Quem não conhece, eu até sugiro que vá dar uma olhadinha nas falas dele, tem palestras dele no YouTube. E ele é muito despachado, é muito fácil de entender a linguagem dele. Ele nem se chama filósofo, ele chama de explicador, né? E ele diz que a questão moral para ele é uma questão de consciência em primeira pessoa. O que ele quer dizer com isso? Consciência em primeira pessoa. Vou resumir para a gente ir direto ao ponto. É assim, aquilo que eu acho adequado para mim, ela não só é adequado para mim na frente das outras pessoas, mas também quando eu estou sozinho. Porque se for adequado para mim só quando eu estou na frente de uma plateia, o João aqui é perfeito, é bonzinho, fala um monte de coisa bonita, blá, blá, blá. Quando sai daqui está falando um monte de bobagem. Então, assim, se eu acho que é adequado determinadas coisas aqui, eu vou falar essas coisas abertamente. E vou fazer isto, né? Estando na frente de uma plateia ou sozinho. Então, por exemplo, numa relação a dois, se eu acho correto trair, eu vou trair na frente da pessoa cuja qual eu tenho a relação. Quem tem coragem para isso? Né? Porque eu acho que é adequado. Se a outra pessoa aceita isso, está tudo certo.
E isto vai ser feito na frente da pessoa ou quando eu estiver longe dessa pessoa. Agora, se eu acho que isso não é adequado e faço escondido, eu estou atentando contra a moral. Porque eu sei que não é adequado. Mas olha, quando ninguém está olhando, eu faço. E a gente não precisa de uma lista, né? Isso daqui é moralmente aceitável, isso daqui não é moralmente aceitável. Resumiu? Fica muito fácil da gente entender agora. E pautar a nossa conduta de uma forma que a gente entende que é uma conduta de moral adequada, dentro do meu método, dentro dos meus parâmetros. Né? Porque é em primeira pessoa a consciência, eu não estou falando aqui do coletivo. E aí, dentro do livro dos Espíritos, também tem a regra que de se conduzir bem, quer dizer a distinção entre o bem e o mal, ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos. Na verdade, em outras palavras, é o que eu acabei de dizer. Né? Se eu acho que é adequado para mim, para os outros, está tudo certo. Vou eu de novo. Aí eu falo um pouquinho da questão da evolução do homem, eu trouxe aqueles exemplos aqui que nós temos em relação à parte instintiva mesmo e à parte de aprendizado do próprio ser humano. O Homo sapiens surgiu há 200 mil anos e de lá para cá a nossa civilização ela sempre brigou muito por se alimentar, por segurança, e sempre teve o aspecto religioso, simbólico por trás disso. E a religião, ela carrega, como eu disse já, eu vou passar esse slide mais rápido, porque a gente já falou um pouquinho da questão da religiosidade, que é aquelas questões da religião onde você está atrelado a regrar a conduta de quem segue aquela religião. A grande maioria das religiões, ela se pauta em regrar quem adere a esses conceitos, a esses valores, a conduta de quem a segue. Né? E uma coisa que eu acho fantástica, essa frase que eu pensei ali, a nossa religiosidade não é profunda porque queremos a solução mágica. Sabe aquele negócio que você fala assim, eu tenho um problema, aí eu vou orar para que esse problema desapareça. Já viu isso? Eu não vou orar para que me fortaleça, para que eu encare aquilo e resolva, que eu cresça com aquilo. Não, eu rezo e digo assim, Senhor, me tire isso da frente, que amanhã eu acorde e isso não esteja mais na minha vida. Não é assim que muita gente faz? Ou seja, é solução mágica. Eu não quero ser protagonista da minha vida. Eu quero que alguém vá lá com a varinha de condão e faça assim, plim, e agora está tudo perfeito. Né? Tanto que a figura que se criou do céu, simbólica, é o quê? É um lugar onde não se trabalha, onde se vive, tocando arpinha no meio das nuvens. Deve ser um tédio o céu, né? Porque imagina você tocar arpinha durante a sua eternidade nas nuvens, meu Deus do céu. Não é algo que seja factível de você durar a eternidade fazendo isso. E tem gente que fala assim, eu prefiro o inferno, pelo menos é mais movimentado. Não é? Mas aí é a questão de você conhecer, aprender o que é a prece e como orar. Né? E como fazer essa prece. Então, e de saber o objetivo de você estar aqui, do processo de evolução. É o que a Adenauer fala sempre nas palestras. Em vez de você surgir com um problema ou estar protegido para aquele problema, você tem que aprender a lidar com ele. Então, a prece você tem que fazer para ter condições de lidar com aquela situação e, para isso, você evoluir. Né? E não, está mais ou menos por aí. Né? Isso. Como espíritos imortais, por isso que eu disse, nós somos protagonistas da nossa vida. Nós somos protagonistas. Nós não podemos, nós somos co-criadores. Eu gosto de uma frase que a minha esposa usa, e que eu vou pegar dela para usar com vocês agora, que é assim, se a nossa vida está um caos ou um cais, a responsabilidade é única e exclusivamente nossa. Ah, mas aconteceu um monte de coisa assim, a culpa é do universo, a culpa é... Não.
tudo que lhe acontece na sua vida é inteiramente responsabilidade sua. Não é do vizinho, não é do marido, não é da esposa, não é do filho, não é do pai. Por pior que seja o seu pai ou a sua mãe, não é de nenhum deles. É única e exclusivamente responsabilidade sua. Nós somos co-criadores da nossa existência. Tudo que a gente cocria se manifesta na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. Seja para algo positivo como algo negativo. Tem pessoas que cocriam doenças na sua vida. Tem pessoas que cocriam corpos saudáveis. Escolha. É puramente escolha. Ah, mas não é assim que funciona. É assim que funciona. Acredite você ou não. Porque também não adianta eu falar assim, ah, mas a partir de agora então ficou fácil. A partir de amanhã eu quero ganhar na loteria, eu quero ser rico, não quero mais trabalhar, quero... Isto é o que você está falando. Se você cocriar efetivamente essa realidade, ela vai se manifestar. A questão é que muitas vezes a pessoa que fala isso, internamente ela não acredita que isso vai acontecer. Então, só do fato de não acreditar, de não cocriar efetivamente, isso efetivamente não acontece. Só que nós somos muito bons de cocriar coisas negativas nas nossas vidas. Muito. Nós somos especialistas nisso. E é algo que a gente tem que refletir. Se nós somos protagonistas, nós somos espíritos imortais, nós não vamos delegar a ninguém a nossa salvação, até porque nós precisamos ser salvos. Nós estamos em processo evolutivo. Não há necessidade de ser salvo de nada. A nossa vida é uma dádiva que nos foi dada para ser vivida. Para que nós pegamos essa oportunidade e usemos todo esse potencial no máximo que a gente puder. É isso que a gente precisa olhar para nossas vidas e verificar. Nós estamos sendo efetivamente protagonistas da nossa encarnação? Nós estamos tirando desse personagem tudo o que ele pode nos dar? Nós somos espíritos imortais, amanhã estaremos em outro personagem. Aqui é só um período curto de passagem. Já falamos bastante sobre culpa, já falamos sobre responsabilidade. Leis Morais, do livro do Voo do Espírito, aconselho quem não leu, lê, que é fantástico. Tende-se a nivelar a realidade a partir de uma visão julgadora, moralista, repressora da liberdade, sem considerar que a moral é variável com a época e a cultura. Lembra da janela da consciência? Se a minha janela se amplia, meus valores se modificam, na verdade eles vão se modificando constantemente, e a partir que a minha janela se amplia, o que eu achava antes adequado, hoje eu acho inadequado fazer, não farei mais. Por exemplo, tem pessoas que afetam de maneira muito ruim o meio ambiente, e não têm consciência disso hoje, e vão continuar fazendo isso. Quando essa janela da consciência dela se ampliar, e passar a entender que isso não é salutar nem para ela nem para o outro, vai passar a não fazer mais. E aí a realidade de mundo se amplia e passa a ser um outro mundo para esta pessoa. E assim acontece com todos nós. Nas nossas relações, isso vale para tudo, na relação com a comunidade, com os pais, na relação com os filhos, na relação com o planeta, na relação com o país. Por exemplo, nós temos, lembra da cocriação? Nós temos o governo que nós cocriamos. Ah, mas eu não cocriei o governo. Cocriou sim. Está aí. Ah, mas eu não votei fulano. Não importa. Se ele está lá e você está aqui, significa que você participou dessa cocriação. Tenha votado em A, B ou C. Não vou entrar em política aqui não, é só um exemplo. Talvez Kardec quisesse trazer princípios universais ou leis gerais da vida, do viver e da evolução que englobasse a tudo e a todos para que a sociedade encontrasse uma forma harmônica de funcionar. Até o fato de a gente falar de leis de Deus é algo que a gente constrói aqui para que a gente entenda esse assunto. Mas se a gente for refletir de maneira mais profunda, até a questão de você falar em leis divinas da forma que a gente encara a lei, teria que ser reformulada. Porque lei é algo mutável.
Quando você cria uma lei no Congresso nosso, por exemplo, a gente sabe que essa lei vai ser aperfeiçoada. Por quê? Porque a sociedade muda. E a partir do momento que muda a sociedade, muda as leis que a regem, é natural. Faz parte do processo evolutivo, inclusive, de um povo. Né? Como as leis divinas são imutáveis, porque Deus não precisa que essas leis sejam modificadas, a gente precisa raciocinar até se o nome correto a gente chamar isso seria lei. Porque lei por si só é um regramento de comportamento que é mutável. Né? Lembra do Sadhguru? Quando a sua felicidade depende do que está acontecendo fora de você, você vive constantemente como escravo da situação externa. Ou seja, é como se eu pegasse o controle que está aqui na minha mão, desse para ele, vou dar para ele que está pertinho, viu, gente? E falasse assim, qual é o seu nome? Valdir? Aperte aí a tecla do feliz. Aí ele aperta, pronto, agora estou feliz. Aperta do triste. Agora eu estou triste. Não sou um bom ator, gente, mas acontece isso nas nossas vidas. Eu vou pegar meu controle de volta, que eu não quero a minha felicidade na sua mão. Não acontece isso nas nossas vidas? Eu estou infeliz porque o meu casamento, porque o meu filho, porque a minha sogra, porque fulano, seja lá quem for, gente, vive me apurrinhando. É assim mesmo? Eu dou para o outro essa prerrogativa de tornar a minha vida um inferno ou o céu? A gente diz que não, né? Racionalmente, não dou. Dá. Porque se a atitude do outro modifica constantemente a minha vida, e eu permito que isso aconteça, e fico infeliz com isso, eu estou dando sim o controle da minha vida, em vez de eu voltar para dentro de mim, que é desafiador, mas é necessário o autoconhecimento, não tem outro caminho. E é um processo constante, a gente se conhece, acha que se conhece, aí quando você se aprofunda mais, vê que muita coisa você não conhecia, continua se aprofundando, continua descobrindo coisas novas, e assim vai ser eternamente. É um processo contínuo. Então, se é assim, eu não consigo trabalhar nada que está fora de mim. Não adianta eu julgar o outro, não adianta eu condenar o outro, não adianta eu jogar a responsabilidade sobre a minha infelicidade ou a minha felicidade nos colos das pessoas que estão à minha volta, e sim trazer tudo isso para a minha mão. De novo, eu sou protagonista da minha existência. Essa frase de Jung é maravilhosa. Até você se tornar consciente ou inconsciente, irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Olha que fantástico. Lembra que eu falei do inconsciente e do consciente? Até que a gente se torne mais consciente, ou seja, até que eu me conheça, até que eu faça o meu processo de individuação. Enquanto isso não ocorrer, eu vou ser levado pelas coisas, vou ter comportamentos que eu não entendo, eu vou agir de forma que é impulsiva, eu vou reagir à vida, e isso tudo eu vou dizer que é o destino. Eu preciso antes, então, despertar. Eu preciso ampliar minha consciência, eu preciso acordar. E a gente fala assim, mas fulano já está desperto. Não, a maior parte de nós ainda continua em sono profundo. Aí quando a gente acorda para algumas coisas. Não é que a gente acorde e a nossa ampliação de consciência é ilimitada. Não, a gente vai ampliando, dia a dia. Então, para aquilo que antes eu estava sonolento, agora eu já estou mais desperto, eu já vejo com antecedência, eu não reajo mais, agora eu estou agindo, eu não deixo que a atitude do outro me contamine, agora eu já consigo colocar um metro ali, eu já sei que isso daqui eu não quero mais, né? E então, já que eu não quero mais, eu não vou permitir que isso aconteça mais na minha vida, que eu vou agir de forma diferente. Quando eu ajo de forma diferente, a relação com o meio muda. Não é que eu fico esperando o outro, não. É que a minha relação, a partir do momento com o meio onde eu vivo, se modifica comigo e eu começo a agir de maneira diferente, naturalmente as reações dos outros também vão mudar comigo. Né?
O autoencontro. O autoconhecimento é libertador, é a capacidade de nos ausentar da ilusão do mundo que nos cerca, que se apresenta como realidade. É tudo isso que a gente está falando aqui. Então, muitas vezes eu acho que aquilo que eu estou projetando no outro é do outro. Por que a gente fala assim, estou projetando no outro? Porque assim, fulano me irrita profundamente. Aí eu só enxergo em fulano o egoísmo, por exemplo. E aí, pera lá, se eu enxergo no egoísmo, é assim, ó, tudo que eu enxergo no outro existe dentro de mim, porque senão eu não conseguiria enxergar. Então, se eu enxergo o amor no outro, é porque o amor mora em mim. Porque eu não conseguiria distinguir o amor se eu não conseguisse vê-lo dentro de mim. Entende isso? Eu não conseguiria distinguir o egoísmo se não tivesse dentro de mim uma parcela de egoísmo. Não significa que é igual a do outro, mas significa que eu conheço isso dentro de mim. E como eu conheço, eu consigo identificar no outro. E se é exacerbado no outro, isso me incomoda muito, aonde está o egoísmo dentro de mim? Porque já viu aquelas coisas que falam assim, fulano tem isso assim, incomoda profundamente um monte de gente, para mim não incomoda. Por que não incomoda para mim? Porque eu já resolvi isso dentro de mim. Sabe aquele negócio? Isso já não me incomoda, é uma atitude do outro, o outro é responsável, ele é que vai arcar com as consequências, eu não tenho nada a ver com isso, eu não preciso julgá-lo, é o momento dele, dela, etc. Então, se é do outro, por que estou me incomodando tanto? O outro é orgulhoso. Sim, onde está o orgulho dentro de você? Por que o orgulho está te incomodando tanto? Então, e aí, autoconhecimento de novo. O autoencontro. Quando eu começo a olhar para as minhas questões, eu começo, inclusive, construir um caminho de encontrar Deus da minha forma. Encontrar o Deus que realmente eu vou sentir. E não aquele Deus que é um símbolo. Luz e sombra. Conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. É o que eu acabei de falar. Porque Jung ele tem um conceito de luz e sombra. Sombra é tudo aquilo que a gente não identifica na gente, que está lá no inconsciente. E que eu vou descobrindo através da projeção que eu faço nos outros. Aquele exemplo que eu estava dando aqui. Né? Quando, por exemplo, a minha agressividade está na sombra, eu só projeto que eu sou... Por exemplo, o verniz social diz que a gente precisa ser bonzinho, que a gente precisa ser calmo, que a gente precisa ser paciente, etc. Aí eu começo a reprimir a minha raiva, a minha ira, a minha agressividade. Por quê? Eu tenho que reprimir, porque as pessoas não aceitam isso, por aí vai. E aí, quando eu reprimo isso, o que acontece? Está na sombra a minha agressividade. E aí eu fico lá reprimindo. Vai chegar um determinado momento que a sombra vai invadir a consciência de maneira catastrófica. Porque eu reprimi tanto que chega um determinado momento que você fala assim, mas eu fiz só isso para a pessoa. E aí vem um caminhão. Por que vem um caminhão? Porque a pessoa estava reprimindo o tempo inteiro. Ela não agia de maneira autêntica. Ela estava assumindo uma persona, estava atuando, e a partir do momento que ela não conseguiu mais reprimir, extravasou por onde todos os poros. E aí você fala assim, mas caramba, eu fiz isso e veio uma bomba atômica. Não, foi só a última gota que foi colocada e o balde transbordou. E aí veio uma enxurrada. Né? E para a gente ir acabando, escolhas. A vida é simples. Nascemos e iremos morrer. O resto são escolhas. Sadhguru. Quem assistiu Matrix, lembra das escolhas? Pílula vermelha, pílula azul. Você quer a realidade ou você quer continuar no mundo da ficção? Se você quiser a realidade, tome uma pílula. Se você quiser a ficção, tome outra. E muitas vezes a gente escolhe continuar tomando a pílula da ilusão. E a gente fala assim, na Índia eles têm uma palavra... Opa, pois não. Na Índia eles têm uma palavra que é Maya. Maya é o mundo da ilusão. Ou seja, saia de Maya, venha para a realidade. Só que todos nós temos as nossas Mayas. Aquele momento que você está no mundo ilusório.
que você não está na realidade, que você opta por continuar e permanecer durante um tempo ali, se enganando, né? É comum, todos nós. Pois não. Boa noite. Boa. Para mim, é sempre muito conflitante o pensamento religioso desse pensamento mais racional. É como se eu precisasse renunciar a um ou outro, sabe? E é muito interessante ter um profissional da área de psicologia aqui falando hoje com a gente. À luz da psicologia, né? O que são essas coisas? Essas coisas são realmente possíveis? Eu não quero o espírita, se for possível. A Peraí, bondade, essa última frase eu não entendi. assim, se puder ser o psicólogo a responder, e não o espírita. Entendi. A bondade, principalmente, acho que a bondade é o que mais me questiona, que eu me questiono. Ela é realmente possível para o ser humano? Pelo viés da psicologia, é realmente possível você ser esse indivíduo bondoso que faz escolhas acertadas? Eu não sei se nem eu mesma consigo perguntar, extrair de mim mesma essa pergunta, mas é mais ou menos isso, por aproximação. Entendi. Eu acho que eu não vou poder responder a sua pergunta, antes de mais nada, porque eu não sou um psicólogo. Se você falar que eu tenho que responder dentro do aspecto somente psicológico, porque assim, a minha formação ela tem a ver muito mais com gestão de pessoas, né? E eu fiz direito também, mas a minha migração de carreira, como eu fiz gestão de pessoas, e a minha esposa é psicóloga, é terapeuta, e assim a gente descobriu, e eu me descobri cada vez mais que o meu propósito de vida está atrelado a me curar, e eu, neste processo de cura, auxiliar a cura de outros, né? E aí eu resolvi migrar de carreira. Por isso que eu estou fazendo uma pós em Junguiana, que aí sim tem os aspectos todos psicológicos, já que tem toda a fundamentação de Jung, e a parte de psicotrauma. Dentro dessa linha eu consigo te responder dentro da minha visão. Só para fazer esse parênteses aí, porque senão a gente pode caminhar por um caminho que eu não vou saber transitar. Mas eu acho que isso talvez seja até mais profundo que simplesmente você falar da psicologia ou de um aspecto somente um aspecto psicológico ou religioso. Porque, assim, o que é ser bom? O que é ser bondoso? Entende que nós estamos falando de algo que é muito profundo e tem a ver, provavelmente, com as atitudes que eu tenho frente à vida? Tem gente que não tem nenhuma relação com uma religião oficial, que não tem nenhuma relação com aspectos nenhum da mente, psicológico, etc., e que, se for ser avaliado de maneira comum pela sociedade, vai falar, essa pessoa é uma pessoa bondosa. Então, o que pauta a vida dessa pessoa para a gente dizer que isto é bondade ou isto não é bondade? Você vai para uma questão de metro, de novo, uma questão de medida, que isto, cada um, de acordo com a sua visão de mundo, daquela janela de consciência que você tem, você vai querer julgar, porque é julgamento. Então, a gente teria que sair disto e dizer o seguinte, eu, como espírito imortal, tenho que trazer para você, eu, como espírito imortal, se você acredita que é espírito imortal, ou eu, como ser humano, eu consigo ser factível, ter condutas que eu considero adequadas para mim e para o outro, consigo evoluir neste caminho, é factível para mim. Se você traz isso para a prática, essa resposta foi fácil de dar. Porque é factível para qualquer um de nós. Trazer isso para a sua vida e dizer assim, eu quero ser mais consciente a partir de hoje. Eu quero atuar na minha vida de maneira adequada para mim e para o outro, dentro da consciência que eu tenho. É factível isso? Para todos nós é. Eu posso fazer uma enquete aqui, eu tenho certeza que dentro desta linha do que eu estou trazendo, todo mundo vai responder, provavelmente
querendo fazer isto, que é factível, é possível. Agora, se a gente for para o lado teórico, para o lado de para uma área de modelos, etc., começa a ficar mais complexo. Porque aí, quando eu vou através de um modelo, eu já começo o processo de comparação. E o processo de comparação já entra uma figura que é demérito, eu estou muito longe desse modelo, etc, etc. Mas o seu modelo, no fundo, apesar que você tem condutas que você pode admirar e vai falar assim, essa conduta eu admiro, por exemplo, eu admiro o Chico Xavier, eu admiro o Gandhi. Eu posso me basear em exemplos de vida positivo e posso trazer isso para a minha vida, para o meu autoconhecimento e me trabalhar. A sua visão de mundo vai começar a se ampliar a partir dessas janelas que você mesmo está construindo. E aí, a sua visão do que a humanidade caminha vai de como você enxerga a humanidade. Porque, por exemplo, se a gente falar assim, lei do progresso, aqui, no ciclo 1, olha a humanidade como ela era há 200 mil anos atrás e olha como a humanidade é hoje. Se a gente pegar essa régua e colocar isso como a humanidade, você vê que a humanidade evoluiu muito, coisas que a gente fazia no passado, a gente abomina hoje, a gente nem pensa mais em algo que é bárbaro, que é uma atrocidade. A nossa solidariedade, a nossa compaixão se desenvolveu. Então, assim, é algo processual no ser humano, é algo que é evolutivo, que é algo que é caminho a ser seguido. Então, talvez eu não tenha respondido a sua pergunta, mas dentro da minha visão é trazer para si, e não para a coletividade, e olhar dentro de mim como é que eu caminho nesta régua. É o meu caminho. Seja espírito imortal, acreditando nisso, ou seja um ser humano que tem uma vida finita. Aí é a sua visão de mundo, é a sua janela de consciência. Não sei se respondi. Eu até viajei um pouco. É Mabelle, né? Mabelle. Eu achei assim sua pergunta de forma generalizada, assim, ampla, né? E aí eu queria entender, que mexe comigo também, você vê meus questionamentos, o emocional e o racional. E adoro esse cunho psicológico por trás, né? Então, assim, o que é que você chama de bom? Como ele falou dos parâmetros. Você vai pegar uma irmã Dulce que praticamente abnega-se dela, da vida, das vontades, dos desejos, e só serve, quer dizer, a caridade, o amor ao próximo, é só ter sentimentos bons, é não enxergar maldade, ou que eu também não posso afirmar tudo isso, porque só ela no íntimo sabe o que tinha em seus pensamentos, a gente não pode afirmar tudo. Ou a questão de nós mesmos, assim, para a gente ser bom, a gente tem que abnegar-se de nós? É isso que você quer dizer? Ou nós podemos ser pessoas boas, amar o próximo como a si mesmo, que é não fazer com o outro aquilo que não gostaria que fizéssemos com a gente, é saber perdoar, é ser caridoso, mas não nos esquecermos ao mesmo tempo, né? Então, assim, é algo muito complexo, muito profundo, que eu achei assim, sabe? Meio... Eu acho que é mais isso mesmo. A minha dúvida era muito mesmo esse caminho da bondade, de você... A sua segunda opção, a que você falou, agir com ética, perdoar... Todo esse conceito de bondade, realmente, que é muito amplo e pode variar, inclusive, de país a país e de cultura a cultura, né? Eu tenho uma sensação, assim, com relação à religião, não sei, é isso que eu já falei, né? Parece que uma coisa meio que tem que renunciar a outra. Para você seguir uma, eu tenho que renunciar a outra, não sei. Acreditar em todo esse mundo invisível que eu não posso ver, nem tocar, nem que não é comprovado, e toda essa aposta que acaba sendo a religião. Tudo isso me deixa muito, muito confusa. Mas ele me respondeu muito bem quando ele falou sobre isso. Eu agradeço trazer isso para si e ver o que é razoável para você, o que está dentro de você e que é possível, buscar um possível. Pelo menos assim, se não dá para ser bom,
Pelo menos sejamos éticos, honestos, tentemos. Né? Vamos mudar algumas coisas, talvez, que sejam mais... tem determinadas palavras que a gente usa, que são comuns no dia a dia, que a gente precisa, talvez, reformular em nossas vidas. Porque a gente fala assim, já ouviu falar que a palavra nos move e a palavra é uma energia? Então, tem determinadas palavras para a gente que ela passa uma mensagem quando ela é dita. E essa mensagem não é, muitas vezes, adequada para aquilo, muitas vezes, que a gente quer realizar. Então, por exemplo, eu vou tentar emagrecer. Ok? Eu vou tentar emagrecer, você está mandando uma mensagem que é, eu vou tentar emagrecer. Se não der, está tudo bem. Entende? Você não está dizendo assim, eu posso até colocar assim, é desafiador, vamos dizer, eu estou me considerando, não é o meu caso aqui, porque eu sou magérrimo, mas, digamos assim, eu estou acima do peso, eu considero para mim que meu corpo está acima do peso, não interessa a régua que exista na sociedade, mas para mim, o meu corpo está acima do peso. Ok. Então, se está acima do peso, é desafiador para mim, mas eu vou emagrecer. Viu como a mensagem muda totalmente? Porque assim, eu vou tentar comer, a partir de agora, comida saudável. Vou tentar. Então, eu acabei de sair de uma consulta com um médico integrativo que disse para mim, olha, abra mão do álcool, abra mão do leite, dos derivados, coma comida não industrializada, etc, etc. Não coma glúten, tarará, tarará, tarará. Aí você saiu da consulta e falou assim, agora vai, estou morrendo de fome, mas eu vou tomar um lanche agora. E eu vou tentar comer saudável nesse lanche. Aí a pessoa sai, sabe, quando ela entrou, que tinha uma lanchonete de comida saudável na frente do médico, do prédio do médico, atravessa a rua e vai na lanchonete. Só que a consulta terminou às 17 horas, e a lanchonete fecha às 16h30. Aí ela fala assim, bom, eu tentei. Do outro lado da rua tinha um McDonald's. Eu tentei, olha, vocês viram que eu fui até a porta, a bendita da lanchonete estava fechada. Aí, como eu já tentei mesmo, agora eu vou no McDonald's e vou comer meu lanchinho. Só hoje. Amanhã eu tento novamente. Agora, essa pessoa fala assim, a partir de agora, eu irei me alimentar de maneira saudável. É desafiador, mas eu vou realizar isto. Então, quando você faz isso, na hora que você chega que está fechada a bendita da lanchonete, você colocou para si mesmo que você vai realizar isso. Então, você não vai para o McDonald's, você vai para um outro local onde você compre lá uma fruta, alguma coisa assim, e se alimente. Então, a gente coloca muitas vezes como mensagens, eu só estou pegando sua fala, não é com você, obviamente, mas serve para todo mundo isso, principalmente nas nossas vidas, a gente se pega fazendo isso o tempo inteiro, que é assim, a gente se sabota o tempo inteiro. E uma das primeiras sabotagens que a gente tem é nos comparar com o outro. Quer ver uma autossabotagem fantástica que existe hoje em dia? São as redes sociais. Quer ficar deprimido? É só pegar as imagens que se vendem nas redes sociais. Não existe ninguém feliz na rede social, não existe ninguém que está passando por perrengue, é todas as vidas perfeitas, só existe selfie sorrindo, viajando, tarará, tarará e tarará. Caramba, cadê a hora que eu estou triste? Cadê a hora que eu não estou afim? Cadê a hora que eu estou recluso? Cadê a hora que eu estou emburrado? Todo mundo passa por isso. É natural. Só que a gente agora criou um verniz que é vendido nessas imagens, nas redes sociais, nada contra, mas também a gente precisa usar isso de maneira responsável, né? E que, de repente, você tem uma maquiagem que ela é passada como modelo de vida. É igual a, como a gente diz assim, é igual a comercial de margarina do café da manhã. Não existe família infeliz ali, não existe família que tem perrengue. Todo mundo chega na mesa feliz, aquele café enorme, o pai está de bem com os filhos, ninguém toma bronca, é tudo maravilhoso, né? É assim que funciona a nossa vida real? É óbvio que não.
E está errado a vida real? Não. A vida real é essa que a gente tem para ser vivida. Tem os altos, tem os baixos, é ali que a gente cresce, é ali que a gente amadurece. As experiências são, se forem bem administradas, elas são engrandecedoras, elas são de crescimento. Então, assim, eu começo a me comparar com o outro, aí eu começo a me deprimir. Porque, assim, fulano tem o corpo perfeito, e eu nunca vou conseguir ter esse corpo. Existe modelos de corpo na sociedade, existe modelo para tudo. Então, se a gente começa a ficar nessa neura e não usar a gente como um processo de autoencontro, qual é o meu propósito de vida? Para que eu estou aqui? Sendo espírito imortal ou não, porque não sou obrigado a acreditar que você é imortal. Eu acredito. Eu não só acredito, eu tenho plena consciência que sou. Não é religião. Sabe aquilo que você tem consciência plena que você é um espírito vivendo a experiência na carne? É assim que eu me sinto em relação a isso. Muitas vezes a gente, o tempo inteiro, faz bobagem como personagem, mas não que a gente não tenha consciência que a gente é espírito. E espírito nada mais é do que uma pessoa que está sem o corpo, gente. Nós todos aqui somos espíritos. Mas o corpo denso deixa-se quando você sai daqui e vai para outro plano. Depois você pega outro corpo. Pois não. Boa noite. Boa. Eu acho que existe uma romantização do bem e do mal. Né? Uma romantização e até coisas que são vendidas para a gente ao longo da vida, que fazem com que a gente pense que determinadas coisas são boas ou ruins, ou certas ou erradas. Mas o que eu tenho visto aqui nessas 13 aulas, 13 aulas, né? Perdi 2, então 11 aulas, é que na verdade isso não existe, né? O certo, o errado, o bom e o mal. Eu acho que cada um tem que achar o seu mal, o seu bom, o que te faz bem aqui. Por exemplo, se eu hoje passo num sinal, eu acho que para mim o bom é fazer as pessoas evoluírem. Eu gosto de pensar que sempre que eu estou fazendo uma pessoa evoluir, mesmo que eu machuque essa pessoa, mesmo que eu traga para ela um sentimento que não seja naquele momento o que ela gostaria de repente, se eu estou fazendo ela, se eu estou fazendo ela evoluir, eu estou cumprindo o meu propósito. Obviamente essa não é a verdade de todo mundo. Tem gente que acha que o propósito deve ser ajudar os mais necessitados, que de fato, né, na rua, etc. Eu, por exemplo, quando eu passo num sinal e eu vejo uma pessoa com uma criança de colo, eu penso 2 vezes e tendo a não ajudar. Com aquela mãe, com aquela criança de meses, apesar de ter um filho de meses, eu tendo a não ajudar. Mas quando eu vejo uma pessoa no sinal me vendendo uma barrinha de cereal porque ele quer pagar a faculdade, a minha vontade é comprar o pacote inteiro da barra de cereal, porque eu sei que aquela pessoa está ali atrás de uma evolução. Então, eu acho que, na minha teoria hoje, né, o mal e o bem está muito no que você considera o seu mal e o seu bem e o seu propósito. Né? Quando você junta isso tudo, e acho que quando você está cumprindo o que você acredita que está no seu propósito, você vai estar fazendo o certo, que eu acho que talvez seja melhor do que o bem e o mal. Teu nome é? Vitor. Vitor. Aí, vamos pegar o gancho de Vitor e vamos trazer para as nossas vidas. Vocês percebem que assim, a visão que a gente tem de mundo, quando você vem para a sua encarnação nova, quando você está lá na sua infância, então você tem uma visão de mundo quando você está lá na sua infância, lá nos primeiros 7 anos de vida. Qual é a sua visão de mundo naquele momento? Provavelmente é aquilo que a sua família está ali construindo à sua volta, do que você percebe pela escola, né? E também, a partir daí, a partir dos 7 até os 14 anos, você começa a integrar o seu arcabouço espiritual que você carrega, que a partir dos 7 você começa a receber a sua herança espiritual. E aí você começa a mudar a sua visão de mundo para as inter-relações que você tem, que você está construindo como adolescente, e a sua interação familiar e todos os seus pares. Eu tenho certeza que a sua visão de mundo que existe hoje em você, ela é totalmente diferente do que você tinha quando tinha 7 anos de idade. E eu tenho certeza que ela vai ser diferente daqui a 10 anos, daqui a 15 anos,
Lembra da janela de ampliação de consciência? Lembra do que a gente acha adequado e inadequado? Eu acho que o caminho para a gente trilhar talvez seja mais fácil a gente trabalhar isso. Ou seja, todas as coisas que você colocou aí como algo que é válido para você, é como você mesmo disse, é válido para você. Se eu começar a conversar com o tempo aqui com cada um de nós aqui que está presente, provavelmente vai falar assim, não, eu não vejo isso desta forma, eu vou enxergar isso por esse outro caminho. Está tudo certo. O que é o certo e o caminho adequado para mim pode não ser o dele, pode não ser o dele, pode não ser o dela. Por quê? Porque os meus valores, a minha bagagem, o meu filtro para a realidade é um, o seu é outro. Então, por exemplo, experiências que te marcaram na infância pode carregar determinados núcleos emocionais que você carrega até hoje, como adulto, que enxerguem, por exemplo, numa figura de uma mãe com uma criança, com a carga emocional diferente do que eu enxergaria, por exemplo. Mas eu tenho que praticar a caridade, isso é um modelo, etc. De novo, por isso que na ULI vocês vão construir, até chegar ao século X, a questão da designação pessoal e a sua religião pessoal. Por quê? Porque é um caminho de construção pessoal, não é algo coletivo. Você vem da coletividade, mas você é único. Nós somos únicos, diversos, e ninguém, nem os gêmeos criados na mesma família, são iguais. Não são espíritos distintos. Cada um vai ter a sua trajetória, as suas reações perante a vida, as suas atitudes, os seus propósitos, totalmente diferentes, né? Agora, cabe a cada um de nós exercer o melhor que a gente pode dentro das nossas potencialidades, que são ilimitadas. A questão é essa: nós somos potenciais ilimitados de realização. Se a gente tiver essa consciência, a gente pode realizar tudo na nossa vida. Qual é o único limite que a gente tem? Quem me responde? Qual é o único limite que a gente tem? Nem essa. Também não. Quem? A consciência. Vamos lá. Qual o único limite que a gente tem? Nem a morte do corpo, para quem entende que é espírito imortal, é um limite. Porque, por exemplo, eu posso planejar as minhas próximas encarnações enquanto encarnado. Você vai realizar projetos onde você realiza esse projeto, deixa esse projeto sendo tocado por outros espíritos e sabendo que você vai retomar esse projeto em outras encarnações. Sabia que isso é possível? É. Então, assim, nem a morte é um empecilho. O único limite, gente, que a gente tem somos nós mesmos. Não é o outro, não só a circunstância, não é o período de encarnação. Somos nós. É o único limitador que a gente tem. Se eu falar assim para mim mesmo, agora, João, isso é fácil falar, fazer é outros 500, né? A gente fala sempre isso. Mas é a pura verdade. Eu tenho dificuldades na minha vida, que eu estou patinando em um comportamento que é muito doloroso para mim e é muito caro na relação que eu vivo. E eu estou patinando nisso. E eu já tenho consciência que isso é equivocado para mim e para o outro. E eu sei que eu vou conseguir mudar isso. Agora, qual é o limite que eu tenho? É o outro? Sou eu. É eu encontrar dentro de mim caminhos e saídas para que isso se modifique concretamente na minha vida. Não é o outro. E nunca será. Se tudo isso que eu disse tem alguma validade para vocês, só pense assim: Deus nos criou com potenciais ilimitados. E essa centelha divina que existe dentro de nós, ela é ilimitada.
ilimitada. Tudo a gente pode realizar. A gente não tem ideia do que a gente pode realizar. Se a gente pode realizar tudo, quando eu digo que eu não consigo, eu estou mandando uma mensagem, não é para ninguém, é para mim mesmo que eu não consigo. Né? Eu não consigo, eu não posso. Então, assim, uma vez chegaram para mim, eu sei que eu tenho 10 minutos, acho que então eu vou até 21h20. Se eu estiver enchendo muito, gente, pode pedir para parar que eu paro. Viu? Uma vez chegaram para mim e falaram assim, eu queria fazer a minha pós-graduação, eu morava em São Paulo, e eu tinha feito Direito, e eu não atuo na área de Direito, eu atuo na área de relações trabalhistas, negociações, etc. E eu usava o Direito só como uma base para isso. E eu queria fazer gestão de pessoas, porque era a área que eu já estava atuando. E aí eu falei assim, onde é, em São Paulo, né, que é onde eu morava, a melhor faculdade de administração com ênfase em gestão de pessoas? Eu comecei a pesquisar. Aí falei com uma pessoa da empresa que eu trabalhava, e aí falou assim, bom, a melhor faculdade é a Fundação Getúlio Vargas, que dá o curso nessa área. E aí falou assim, olha, mas é muito difícil, viu? Caro, pouca gente passa, tem um exame rigoroso, etc., tem que ter uma indicação através de um currículo, criaram tanto empecilho. E aí, assim, você ouve tudo isso, se você chegar para você mesmo e falar assim, isso não é para mim. Isso não é para mim. É só para quem tem muito dinheiro, é só para quem estudou em escola particular, é só... Você pode arrumar 1 milhão de desculpas para não realizar. E olha que o nosso ego é especialista nisso, viu? De trazer um conforto para a gente falar assim, eu não posso, eu não consigo. Mas aí ele traz assim, sabe a fábula da raposa, que as uvas estavam muito altas, ela diz, mas no final das contas ela estava verde, né? Por que o verde? Porque já que eu não consigo pegar, é melhor dizer que a uva não está madura, que ela está verde, pelo menos eu fico menos incomodado, eu diria, né? Agora, se eu dissessem para mim mesmo, pode ser o que for, eu vou fazer. Né? Eu vou realizar. E aí você vai encontrar os caminhos para que isso aconteça. E aí falaram assim para mim, mas tem um exame tão rigoroso, etc. Tal. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte. Aí eu simplifiquei para a pessoa que estava falando isso. Vamos fazer o seguinte, se esse exame é tão rigoroso, vai chegar um determinado momento que eu vou ter estudado tanto, mesmo que eu tenha sido reprovado 15 vezes, que uma hora eu vou passar. Eu não tenho tempo para fazer esse curso. Eu vou fazer. Entende? Olha como aí a coisa desmorona. Você fala assim, se esse cara está disposto a ser reprovado 15 vezes e vai continuar tentando até uma hora que ele passe, não tem empecilho que tenha para ele realizar isso. Porque significa o seguinte, depende do quê? Eu estudar, ter um conteúdo, pôr esse conteúdo para fora no exame e passar. Acabou. Mas isso vale para tudo? Vale para tudo. Algumas coisas são mais desafiadoras para a gente. Porque coisas que são mais simples para mim, pode não ser para ele, coisas que são mais simples para ele, pode não ser para mim. Por isso que é tão rico o espírito. Nós somos diversidades e a gente aprende nessas relações. E essas relações são enriquecedoras, porque assim, o espelho que ela me traz é um aprendizado para mim, o espelho que eu mostro para ela é um aprendizado para ela. E nessas relações a gente vai parando as nossas arestas. Mas é complexo, eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. De novo, não paute a sua vida pela régua do outro. Porque senão você vai ficar o tempo inteiro com o controle remoto na mão do outro. Né? Porque senão a gente vai continuar remando, e aí quando o outro está infeliz e aperta o botão do infeliz para mim, de novo lá vou eu entrar na mesma ladainha, no mesmo círculo vicioso. Né? Tranquilo então, Vitor? Mais alguém, gente, para a gente ir caminhando para o final? Porque, na verdade, o que eu tinha que falar, eu já falei. Agora eu estou no extra já. Essa daí é só para vocês refletirem, né? Estou a serviço. Cada um de nós está a serviço do quê?
gosto muito dessa frase de Jesus, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Imagine, é algo que eu conquistei e eu passo a minha energia para você. Espero que você aproveite, por exemplo. Jesus está dizendo para mim isso. E cada um vai ter uma interpretação para essa fase. São questões existenciais. Somos todos escultores. E não é do outro, somos escultores de nós mesmos. Se a gente não está satisfeito com a nossa escultura do jeito que ela está hoje, nós temos lá o formão e o martelo para continuar esculpindo. Essa é a dádiva do espírito imortal, do nosso processo de crescimento, que é infinito, ele não para, não cessa nunca. Né? E isso é uma lei divina. O nosso processo de crescimento é constante. É uma dádiva que nos é dada e que ninguém tem o direito de tirar. Não é possível você fazer isso com relação ao outro. Gratidão, gente. Se tiver mais alguma questão, fique à vontade.